Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa tendência de morar em interior, né? Muitos jovens estão querendo sair das cidades grandes, né? Achando que saindo da cidade grande vai ter paz, vai ter tranquilidade, vai ter uma vida melhor, vai conseguir conquistar o mesmo financeiro de uma cidade grande. E é onde que eu vou dar minha opinião, lembrando que aqui é uma opinião, tá gente? É uma opinião bem sincera, então pode ser que você esteja assistindo aí esse vídeo e não concorde, né, com o que eu tô falando. Então cada um tem a sua opinião, seu jeito de ser, mas eu sou totalmente contra. Eu fiz isso quando eu era mais novo, né, de morar no interior, e não foi uma boa alternativa. Por quê? Os ganhos do interior não são os mesmos de uma cidade grande, né? Apesar do custo de vida na cidade grande ser maior, geralmente, mas os ganhos não são os mesmos. É muito difícil você manter um salário bom em cidade pequena, né? Além da escassez de oportunidade que tem nas cidades pequenas, tudo muito fechado, muito quem indica, né? Eu passei muito por isso no começo, quando eu morei em cidade interior, e além de outras coisas mais, né? Você não tem muito o que fazer, você fica muito ilhado ali, ilhado no bom sentido, né? Porque nem ilha tem. Morar no litoral realmente é muito melhor. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu sou natural de Santos, mas eu ando por várias cidades aí do estado de Minas Gerais, também de São Paulo. E assim, a diferença é gigantesca. Você tem uma vida completamente diferente do interior, muita paz, muita tranquilidade, você anda muito à vontade na rua. Mas o grande problema de tudo isso é que você acaba tendo muita escassez de trabalho, né? Empregos muito ruins, muitos empregos no nível de subemprego, aquele emprego que ganha menos de R$ 2.000 por mês, que desempenham funções muito ruins. Então eu sou bem contra a esse tipo de atitude para quem quer morar numa cidade pequena e é jovem. Não tem que pensar muito bem. Antigamente, até 40, 50 anos atrás, o processo era inverso. As pessoas de cidades pequenas iam para cidades grandes, então talvez essa alternativa ainda acaba sendo a melhor alternativa para ser feita. Então morar no interior, assim, é algo que eu até relato da minha vida, para mim não foi uma boa alternativa. Quando a gente fala interior, cidade pequena, né? Cidade aí com menos de 150 mil habitantes mais ou menos, e olha que ainda estou falando de uma cidade com 100 e pouco. Imagine uma de 10 ou 15 mil habitantes, como é que não funciona o sistema dessa cidade. Então tem que prestar muita atenção aonde você vai morar, e por isso que morar no interior eu acho que hoje só serve para duas classes: ou aquela pessoa que tem algum tipo de função em alguma empresa, uma área de mineração, ou uma área de agronegócio, ou uma área de pesca, né, para uma cidade aí que nem Angra dos Reis, Búzios. Angra dos Reis não, Angra dos Reis é grande, mas Búzios, Iguaba Grande, Saquarema, cidades assim que tem realmente aquele turismo bom, mas é aquela cidade bem pequenininha. Esse tipo talvez serve. E também para você morar sendo aposentado, ganha pouco, né? Aposentado que ganha pouco também acaba sendo uma alternativa muito boa, porque o custo de vida nessas cidades geralmente são muito baratos, né? São muito baixos, os aluguéis são mais baratos. Então você não precisa de renda, você não precisa garantir uma renda, você já tem uma aposentadoria e você acaba tendo que só mesmo viver, né, e consumir algum produto ali do mercado. Geralmente o mercado de interior também tem um preço melhor, então acaba sendo interessante para esse tipo de gente, ou igual eu falei, de quem ganha muito dinheiro aí numa área específica, né, de campo, mineração, pesca, algum tipo de trabalho aí específico. Quem mora em cidade grande não tem essas especialidades, que nem São Paulo, Rio de Janeiro não tem a área de agro, tem os escritórios, mas assim, não chega, não é na área operacional ali do agronegócio. Então vale muito a pena pensar muito bem antes de morar no interior. Para mim não foi uma boa. Os empregos do interior estão muito ruins, apesar das pessoas falarem que hoje em dia emprego está ruim em qualquer lugar, mas o emprego do interior ainda é bem abaixo do trabalho da cidade grande, né? São Paulo hoje, eu falo muito aqui no canal, tem salários de 1.500 e pouco, 1.600 e pouco, mas tem salários que ganham bem, né? Um auxiliar administrativo geralmente em São Paulo não ganha menos de R$ 2.000. Você chegando numa cidade interior, um auxiliar administrativo ganha no máximo R$ 1.750. Então tem que pensar muito bem. Uma vaga específica em São Paulo vai ter e no interior não vai ter. Não tem tantos escritórios em cidades pequenas. O costume da cidade pequena também é algo muito ruim, né? Apesar disso não ser tão decisivo numa tomada de decisão. Por exemplo, eu tô aqui sem camisa, eu ando sem camisa nos lugares.
todo mundo passa, fica olhando, então assim, é um constrangimento, algo muito chato, né? Nós não temos um corpo perfeito, um corpo legal, tem a barriga, tá acima do peso, não tá praticando exercício como se deve, não estou me alimentando como se deve, então todo mundo passa, fica te olhando, fica te reparando, como se você fosse o ser mais horrível do mundo. Então assim, cidade pequena tem costumes, na minha opinião, costumes muito ruins, né? Eu particularmente eu não gosto do tipo do povo de interior. Desculpe quem está assistindo o vídeo aí é do interior, me desculpe, mas realmente eu peguei um ranço gigantesco por esse tipo de gente. Costumes muito zoados, não tem o mesmo apreço por animais que nem o povo da cidade grande, que tem ali um monte de apreço aos cachorros, gatos. Eu vejo muito animal assim, judiado no interior, então eu não curto esse negócio de boi, né? Essa matança de animais, né? Em fazendas, eu também não acho legal isso aí, é uma cultura que eu não acho bacana. Então eu sou totalmente moldado à cidade grande de litoral, né? Nascido em Santos, então é difícil você se acostumar numa cidade pequena. A mesma coisa hoje se eu for embora do Brasil e morar, um exemplo, na Espanha. Eu não vou conseguir morar numa cidade pequenininha, cidadezinha de 15, 20 mil habitantes. O preconceito vai ser gigantesco, né? Que é o que acontece também em cidade de interior do Brasil. Eu vou ter que morar onde? Madrid, Valência, Barcelona, né? Valência não, Sevilha, perdão. Não, Valência é uma cidade também, tem a região valenciana, Valência, região de Sevilha, a região aí talvez de Málaga, que é uma cidade grande também. Então tem cidades bem pequenas aí, talvez que eu não vou me dar tão bem assim. Então tem que pensar muito bem o que vai fazer da vida quando você atinge uma idade. Então tem muito jovem que me pergunta, até isso foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal, que pegou e me mandou um e-mail, né, falando para dizer a experiência de morar no interior. Eu assim sou uma pessoa de 35 anos, então não sou tão jovem, mas também não sou uma pessoa velha, e a minha experiência é essa. Eu morei a primeira vez aí em Uberaba, foi razoável. Aí tive a experiência de morar no interior de São Paulo, Leme, Pirassununga, também foi muito ruim, eu não gostei dessas duas cidades para morar. Ribeirão Preto foi muito bom, foi bem legal. Franca foi razoável, Araxá péssimo. A pior experiência do interior para mim é na cidade de Araxá, com certeza. O costume do povo, o estilo do povo não é legal. É uma cultura completamente diferente da minha. Uberaba é melhor, é bem melhor assim. Uberlândia nem se fala, Uberlândia é ótimo. Para mim as melhores experiências do interior é Ribeirão Preto em primeiro lugar e Uberlândia em segundo lugar. Eu acho que essas duas cidades elas compensam. Então hoje, se você quer morar no interior, assim, eu recomendo Ribeirão Preto e Uberlândia. São as duas cidades as únicas que eu recomendo a morar para jovens, né? O custo de vida é barato, é mais barato que em muito lugar do litoral, e você tem bons empregos, então acaba valendo super a pena. Então se for para escolher aí, eu escolheria essas duas cidades. O resto, Uberaba mais ou menos, Franca mais ou menos, Leme, Pirassununga, Araxá horrível, não foi uma boa experiência. Eu tenho parentes aí em várias cidades de Minas Gerais, então assim é um mal necessário de sempre passar nessas cidades aí, principalmente Araxá. Deus me livre, mas vai fazer o que, né? Faz parte aí do show, nada é perfeito e eu não recomendo. Então acho que interior é coisa de aposentado, interior é coisa de aposentado pobre. Aposentado rico, realmente, ele tem que morar em cidade boa, né? Cidade de praia, clima bom, lugar que não tem aquela altitude, não tem aquela subida. Então assim, praia é praia, não adianta você discutir, mas para morar na praia realmente é muito complicado. Você tem que ter aí uma renda muito boa, é muito caro morar no litoral, mas vale super a pena. Eu acho que é muito melhor morar no litoral do que morar no interior. Essa é a minha humilde opinião, vocês sabem que eu sou altamente sincero. Aqui vai ter muita gente me criticando, mas eu tô pouco me lixando, o canal é meu, eu falo o que eu quiser, então eu não vou ficar passando pano para coisas que eu não gosto, né? Eu vou falar o que está no meu coração, e realmente morar no interior não é uma boa alternativa. Eu não acho legal, é difícil você socializar, empregos muito ruins. Então eu acho que para o aposentado que ganha mal, que não tem mais aquela energia de trabalhar e ter uma segunda renda, né? Tem as exceções, tem vários coroas aí incríveis, né? Cheios de gás, mas a grande maioria não tem mais aquela energia para poder gastar. Então acaba valendo mais a pena você morar no
no litoral ou numa cidade grande, que aí pelo menos você tem emprego à beça, você pode trabalhar CLT de boa. Litoral tem bastante coisa para fazer, não é aquela mesmice, né? Aquela vida, pra mim, é uma vida meio depressiva, né? O interior, ele te causa isso, você fica cansado, causa um abafamento, sei lá, você fica meio abafado, dá uma sensação muito ruim. Isso aqui é uma opinião minha, talvez você pode pensar diferente, cada um tem a sua opinião, e é assim que funciona, beleza? Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima, valeu!